Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos bater mais palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos já no mês de dezembro, que marca mais um ano, principalmente da mensagem gloriosa, a terceira fase. E nessa etapa, a ministração, ela é baseada numa visão das 12 pedras, que aponta para a vida ministerial do profeta Elias. Então, durante alguns dias, até na Santa Ceia, e depois segue até o aniversário, dia 19, nós vamos falar das 12 pedras, que representam as 12 tribos, os 12 apóstolos, e para nós hoje o altar no nosso coração. Então, a Igreja Gloriosa, ela também tem base na vida do profeta Elias. Então, a leitura inicial, nós vamos aqui ler e vamos acrescentar mais uma hoje, mais uma etapa, como já tivemos pela manhã também. Então, a base inicial, você pode abrir em 1 Reis, onde está a leitura que foi lido, 1 Reis 18, verso 30, que é a base da campanha que a unção do profeta Elias também aponta para a Igreja Gloriosa. Então vamos ler, 1 Reis 18, 30. Então o profeta Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E consertou, outras Bíblias reparou, o altar de Deus que estava quebrado, ou estava arruinado, na Bíblia Monfate. E o profeta Elias, então, tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Israel, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: não será mais Jacó, mas Israel o teu nome. E com aquelas 12 pedras, edificou o altar em o nome do Senhor. Então aqui é a base da mensagem. Agora vamos passar lá para a leitura, lá na frente, onde já foi lido. Se você tem a Bíblia, a primeira parte foi lida no Evangelho de São João. Você pode já ir lá na frente, Evangelho de São João, no capítulo 1, 45, que foi a primeira parte, e depois nós vamos ler uma parte que foi falada pela manhã também, para seguir as 12 pedras. João 1,45. E Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu, Jesus? E respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: mestre, tu és realmente o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus declara: porque disse, viste debaixo da figueira e crê, coisas maiores do que essas virá. E te digo que na verdade vós me vereis algo impressionante daqui em diante. Verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então essa já foi lida também. Agora nós vamos ler em Mateus, se você tem aí as Escrituras. Agora, uma outra passagem, em Mateus, ou melhor, em Marcos, melhor dizendo, 2,13. Essa foi lida pela manhã, sobre Levi. Marcos 2,13. E tornou o Senhor Jesus a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava.
E passando pela alfândega, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse: segue-me. E levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos, pecadores, que eram muitos que tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o alimentar com publicano e pecador, disseram ao seu discípulo: porque come e alimenta e bebe ele com os publicanos e pecador? Jesus, ouvindo eles falarem, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus declarando isso lá na casa de Mateus, que virou então Levi. Então só até aí por enquanto. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então a base da mensagem agora, alguns dias, é relacionada às 12 pedras. Então eu relato quando na conversão Deus mostrou muitas coisas. E uma delas sempre foi que estava num local, parecendo areia, o deserto, no local tinha areia, mas via 12 pedras. Então isso me marcou muito ao longo do tempo, aí com o tempo que Deus foi mostrando, lendo a Bíblia, esclarecendo a verdade, que os 12 representam as tribos de Israel, os 12 apóstolos, o governo de Deus na terra, mas com o tempo é que foi se entendendo que agora o nosso coração que é o altar para Deus. Por isso que lá no tempo de Elias estava uma confusão muito grande, perturbação, idolatria. Mas Deus usa o profeta Elias para desafiar Baal, os profetas satânicos. E a primeira coisa que Deus pede a Elias é restaurar o altar. Então veja bem, o altar era composto de 12 pedras, porque representava as 12 tribos de Israel. Assim também a igreja foi levantada sobre 12 homens. Não que agora temos que ter 12 apóstolos para nós, ou visão de G12 que é contraditória. Tem igreja que tem, mas isso nós já questionamos várias vezes e muitas vezes não deram crédito. Porque na realidade os 12 é para o governo de Deus na terra sobre Israel. A igreja foi levantada sobre 12 apóstolos para eles serem os únicos que julgariam as tribos de Israel. Mas agora os 12 representam as 12 pedras do altar dentro de nós. Então dentro de nós tem que ter 12 fundamentos. Agora discípulo, líder, temos que fazer muitos, não é só 12. Não é só o fundamento, que é o que está levando muita confusão em muitos ministérios. A semelhança de Cristo é no caráter, na identidade e na personalidade. A questão dos 12 é uma questão de 12 tribos, 12 apóstolos. Mas agora o altar é dentro do nosso coração. Mas por que Jesus teve 12? Porque enquanto Jesus não morreu e não ressuscitou, ainda vivia a lei. Tanto é que os 12 é específico para julgar as tribos de Israel. Você pode ler lá em Mateus 19, 28, 27, que sempre relatamos este fato para ilustração da palavra. Veja bem, Mateus 19, 27 e 28. Veja bem aqui. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que vós que me seguirdes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, ou seja, os discípulos, os 12, vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então é específico, só os 12 apóstolos, menos Judas, que vai julgar as 12 tribos de Israel. Mas agora os 12 representa o altar de Deus em nós, para Deus nos governar. Sempre que fala 12, é governo. Deus governou Israel, Deus levantou a igreja, agora cada um de nós é a igreja do Senhor. E o governo de Deus tem que estar em nós. E por isso, as 12 pedras, os 12 fundamentos que nós temos que ter na nossa vida. E geralmente,
é relacionada ao nome dos patriarcas, os príncipes, ou o nome dos apóstolos. Por isso que nós lemos já essas duas etapas. Então veja bem que certo dia Jesus já tinha alguns discípulos. Então Filipe, ele encontra Natanael e fala: Natanael, encontramos aquele que é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Veio de Nazaré. Natanael fala: mas vem coisa boa de lá? Então vem e vê. E então ele vai até onde estava Jesus, e ao se aproximar de Jesus, Jesus já fala: Natanael, antes que tu viesse aqui, já te via debaixo da figueira. E ele fala: mas como que sabe meu nome? Então Jesus já fala dele e já fala: eis aqui um verdadeiro israelita, sem dolo nenhum. E então Natanael já fica espantado, fala: esse realmente é o Filho de Deus, o Messias. E Jesus ainda fala: e você crê porque eu falei isso? Tu vai ser uma pessoa que vai ver agora o céu aberto sobre mim, anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então veja bem que Natanael tem um significado muito grande, que faz parte do altar de Deus dentro de nós. Falaremos dos 12, mas estamos começando da base fundamental dos sentidos, porque é dividido em sentidos humanos, o nome dos apóstolos, sentidos de fortaleza, de guerra, e sentidos de confronto contra o pecado. Você vai ver o nome deles, tudo aponta para isso. Então os primeiros nomes que aponta para sentidos, um deles é Natanael. Veja bem que Jesus fala: um homem verdadeiro israelita, sem dolo. Falamos muito nessa semana. O que é o dolo? Juridicamente, o dolo é um conceito jurídico da pessoa que planeja mal contra alguém. Isso é o dolo. Então a pessoa planeja matar alguém, então ele usa do dolo, ele faz um planejamento, ele faz o planejamento de armas, mata a pessoa. Então é o crime doloso, ou seja, houve uma preparação. Então veja bem que o cristão não pode ter o dolo no seu coração. O que é o dolo? Fazer algo que vai ferir alguém sem a pessoa ser procurado primeiro. Então isso envolve casamento, noivado, dentro da igreja. Tem pessoa que está na igreja, ele começa o namoro, começa o noivado, ou a pessoa vem na casa de Deus, tem um trabalho, aí ele faz do jeito que ele quer, ele sai, não dá satisfação, mas então ele agiu de dolo. Ele só procurou satisfazer ele. Ele deveria ter procurado a outra pessoa envolvida e falar: eu vou tomar essa decisão, quero te comunicar e não sei qual vai ser a sua reação, mas podemos aqui conversar. Então ele tem que sair do dolo, ele tem que ser transparente. Então Deus fica observando isso na sua vida, na minha, no casamento, no noivado, nos trabalhos. O dolo, ele vai te reprovar no altar de Deus, não cairá fogo no altar. Mas Deus encontra Natanael e fala: eis aí um verdadeiro israelita sem dolo. Então foi ministrado que o significado também de Natanael quer dizer Deus doador, aquele que é doador, aquele que pensa no outro e não a si mesmo. Deus doador significa o nome de Natanael. E a doação, geralmente, ela apaga mesmo o dolo da pessoa, porque a pessoa vai ser doador e não vai ferir ninguém. Então veja bem, temos que saber: o meu altar está como Natanael, doador, sem tirar nada de ninguém, sem fazer mal a ninguém. E se eu tomar alguma atitude, vai ferir alguém, vai causar dano a alguém na igreja, no familiar, no patrão, no empregado. Então Deus procura pessoas com esse princípio. Veja que os 12, cada um tinha uma característica, mas agora o altar está dentro de nós. Por isso que no livro de profeta Elias, aponta para a igreja hoje, que uma das principais unções para cair fogo no altar. Aí caiu fogo lá no altar no tempo de Elias, o povo declarou: só o Senhor é Deus. Houve grande conversão. Então se o altar não tiver consertado, fora do lugar, fora da posição, ou faltando alguma pedra, não cairá o fogo celestial. Então é uma campanha de 12 pedras, baseado na visão do profeta Elias, que aponta para a igreja que o Senhor quer. Falamos então de Natanael, mas veja bem
que no complemento, veja que diz aqui que Felipe, que já era um seguidor de Cristo também, já um apóstolo, um discípulo que o seguia, foi que deu a notícia. Aí, no complemento da mensagem, o termo Felipe, nós encontramos várias traduções, mas uma delas diz: Felipe, força de 100 pessoas de ânimo em um só. Veja, Deus chamou Felipe também. Por quê? Porque Felipe indicava um homem com força de 100 pessoas num homem só. Porque Deus abomina gente preguiçoso, desanimado, que não tem prazer em orar, em buscar Deus, jejuar, de consagrar. Para as coisas de Deus está sempre desanimado, está sempre pondo empecilho, está sempre pondo obstáculo. Não serve para Deus. Mas Felipe, um homem de ânimo de 100 homens. Veja bem, um ânimo de 100 vezes de qualquer pessoa. Então o Senhor chamou Felipe também nesse sentido, do ânimo 100 vezes mais que qualquer pessoa. Então você olha para você e olha como é o seu ânimo para a igreja, para a palavra, para ler as escrituras, para vir nos cultos, para fazer a obra de Deus. Qual que é o seu ânimo? De ver novela, de ver filme, de passear, de viajar, de divertir, de ir para a casa das pessoas, de navegar na internet horas e horas. É o seu ânimo. E das coisas de Deus, não tem ânimo? Então o altar está quebrado. Vai faltar essa parte, consequentemente vai cair fogo no altar. Então Deus abomina pessoas que não têm ânimo para com Ele, não tem desejo, não se empenha nele. Mas tu tem tempo para trabalhar, para estudar, para fazer a obra de Deus. Isso aí é a visão mundana. Deus é prioridade a todo momento, a todo instante. Não há divisão de secular e santo. Servimos a Deus a todo momento. Por isso que a igreja tem que ter a visão que você é a igreja. O altar de Deus está dentro de você. Você acha que o altar fica parado na hora que você estuda e trabalha? Não, você é a igreja ambulante. O altar tem que estar funcionando a todo momento. Então ânimo para Deus a todo instante. Então isso é necessário. Você examinar e falar: meu Deus, preciso mesmo da unção de Elias. Restaurar o altar no meu coração. Pode ter alguma coisa, mas se faltar não tem jeito de funcionar. O altar é o principal para cair fogo do céu sobre o altar de Elias, sobre a igreja, os 12 apóstolos, e agora na nova aliança nós somos o altar de Deus. Então isso já foi praticamente ministrado. As 12 etapas vão sendo pregadas ao longo das semanas, até completar lá no aniversário da igreja 19. E fundamentalmente essa primeira parte teremos até domingo na Santa Ceia. Então você deve ter uma visão mais ampla da palavra, porque senão você vai falar, vai orar, vai clamar e não vai cair o fogo no altar. E vai ter aquela dificuldade: mas a pessoa não converte, mas não vem a herança, mas Deus não está operando. Mas porque o altar tem que estar completo. Então veja que assim que Deus operou através de Elias, mesmo sendo profeta de Deus, Deus não operou nada se Elias não fizesse o altar reparado. Assim a igreja, assim foram os 12 apóstolos. Não havia como Deus levantar a igreja sem os 12 homens. Ao ele morrer e ressuscitar, então agora cada um é igreja, somos o altar para Deus, mas os fundamentos continuam. Não tem nada a ver de ter, eu tenho que ter meus 12 para fazer igual Jesus. Isso aí foi Velho Testamento, representação de governo. Agora o altar é dentro de nós. Os 12 apóstolos são os únicos que vão julgar as tribos de Israel. A igreja não vai julgar a tribo de Israel. Nós vamos gerar vida. A Bíblia diz que a igreja vai julgar os anjos, vai julgar o mundo. Os únicos que vão julgar a tribo de Israel é os apóstolos, não somos nós. Mas o fundamento do altar está dentro de nós. Então essa é a visão que mais quando eu fui falar a liderança, que brigaram, questionaram e não aceitaram e não deram crédito. Fui até em São Paulo, no Ibirapuera, líderes aí que têm essa visão. Ao simplesmente eu declarar esta palavra, já me puseram para fora da sala. Ou seja, não quiseram aceitar. Falando: você não quer a visão, está a porta aberta. Saí simplesmente. Mas
por obediência, continuamos, mas foi no intuito de falar a palavra. Mas parece que as pessoas ficam bitolados, amarrados, ou vivendo algo contrário ao próprio Deus, e fica uma meta somente, fica só evento, fica só fazendo festividade, e não muda o caráter, não muda a identidade, não age na semelhança de Cristo, fica só modelos humanos. E prometeram que em 5 anos ia ter o maior avivamento do Brasil, e já passou 12, 13, 14 anos, está do mesmo jeito. Então, o que aconteceu? Porque não é confirmado por Deus, mas Deus quer todos semelhantes de Cristo. É a visão tornar gloriosa. Mas o problema maior é esse: as pessoas não dão crédito, não aceitar. E o fundamento maior para cair fogo no altar é consertar o altar primeiro. Então, como está o coração? Está sem dolo? Você é doador? Você tem ânimo como 100 homens, como Felipe? Veja agora, foi falado uma parte pela manhã, o outro apóstolo. Veja, Natanael, Felipe, porque é dividido em nomes que têm sentimentos, nomes de batalha e nomes de confronto, que compõem o altar, é a revelação que Deus deu. Veja um outro nome que lemos aqui: Jesus passando pela alfândega, e então ele encontra Levi, e corrompendo, roubando, porque os cobradores de impostos desviavam o dinheiro, corrupção, ficavam ricos, desviavam as verbas. Mas Jesus passa lá perto dele e só fala: vem e segue-me. E o homem não brigou, não questionou, não falou: mas eu vou deixar tanto dinheiro aqui para outro pegar, aqui é mina de ouro, alfândega. O homem podia se apegar ao dinheiro, e justamente é o que está fazendo os políticos brasileiros, e tem até crente lá na Câmara, falando que é evangélico, segurando, mentindo, que não está roubando, não está nada, e está. Quer poder humano, quer dinheiro, e não está sendo pregado o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Mas pelo menos Levi, ele deixou o dinheiro tudo para trás, não ficou apegado, obedeceu Jesus. Jesus falou: vem, segue-me. E ele seguiu, e foi para a casa dele, alimentou os religiosos. Falou: teu mestre come com ladrão e publicano? E Jesus ouve e fala: eu não vim para a ação, eu vim para os doentes. E é assim Levi vira Mateus, que escreveu um evangelho. E um dos significados mais importantes que encontramos sobre Levi, que foi também falado pela manhã, veja bem, Mateus quer dizer, Deus é presenteador dos que o amam. Aí mudou Levi para Mateus, e Levi, que é lá da tribo também, diz íntimo de Deus, ligado a Deus, ouve Deus falar e responde na hora. Justamente é o que ocorreu com ele. Jesus o chama e ele segue, larga tudo. É outro princípio do altar de Deus. Hoje em dia parece que as pessoas têm cera no ouvido, fala a verdade, fala a visão, manda o recado de Deus, e as pessoas não dão ouvido, preferem ouvir mentira, engano, fofoca, murmúrio. Você pode notar, as pessoas gostam mais do fuxico, do murmúrio. Sabe o que ocorreu na igreja? Sabe o que ocorreu com aquele irmão? Sabe o que ocorreu com aquela pessoa? O mal feito espalha, mas as coisas de Deus, parece que entra cera no ouvido, a pessoa não dá crédito. Mas o pecado, o murmúrio, a fofoca, a pessoa dá crédito. Então é uma falha no altar. Você tem que ouvir a palavra, a verdade. O que não é de Deus, você joga fora, descarta. Isso que representa Levi. Levi quer dizer aquele ligado à ordem de Deus, aquele que está atento à voz de Deus, não à voz do capeta, ou à voz do diabo, ou à voz do homem, da mulher carnal, que só lança praga. Então, se o altar não tiver consertado, não vai cair fogo. Então veja, são fases que nós estamos entrando agora. E esta mensagem eu já havia falado à liderança anterior, mas não deram crédito, fui rejeitado, até mesmo pela a visão do G12, tal do castelhano que veio lá da Colômbia. Tentei falar, mas não deu crédito, fui escorraçado. Então já fui ameaçado, escorraçado, abandonado, jogado às traças, excomungado, porque simplesmente falei que G12 era só para Jesus.
e não foi dado crédito. Mas o que vou fazer? Porque Deus mandou pregar, falar a verdade, falar o evangelho. Enquanto Deus permitiu, obedeci até o que pôde. Mas um dia, o que ocorreu? Praticamente me tiraram sem eu pedir, porque eu não podia sair, senão era rebelde. Não podia, de maneira alguma, rebeliar. Simplesmente esperei em Deus. Falei: Senhor, Tu que levantou, Tu que deu a visão, Tu é que me deu essas visões desde a conversão, Tu é que mostrou. Nunca pensei em ser pastor, pregador, dirigir igreja. Simplesmente fui fazer uma prova. Se Tu existe, então mostra o Teu poder. E Ele mostrou. Mas aí é o preço de quando Deus fala. Então Ele falou que seria árduo, pesado, confronto. E está aí até hoje, a luta, a batalha. Só não teve mais drástica a batalha, porque ao longo do tempo Deus teve que aperfeiçoar na santidade, na oração, na revelação. Muitas coisas Ele nem mostrava, porque não era o tempo ainda. Mas um dia Ele falou: é o tempo da igreja tornar gloriosa. Então essa é a mensagem que está sendo falada nessas 3 etapas já que estão se completando. E uma dessas fases é a mais drástica, é a que mais trouxe confronto, foi a visão das 12 pedras, que levou uma crise ministerial, porque houve confronto com muitos outros. Mas estamos aqui até hoje para anunciar que a visão é essa. A igreja, ela se baseia nas 12 pedras. 12 pedras é as 12 partes do altar. Não é que temos que ter 12. Era 12 apóstolos, 12 tribos, mas agora somos o altar de Deus. Cada pedra representa uma característica do altar de Deus, a qual devemos ter para cair fogo no altar. Então, ao longo do tempo, Deus quer saber: adoram em nós? Estamos realmente sendo doadores? Estamos com ânimo de 100 homens em um, como Felipe? Estamos como Levi, que só ouviu Jesus falar e já largou o dinheiro para trás, a coletadoria, a corrupção, e nem importou que ia deixar milhões para trás, mas para seguir Jesus, porque Levi quer dizer íntimo, a voz de Deus, ligado a Deus. E ele torna Mateus, que escreve o evangelho, compõe uma das bases do altar. Então os 12 compõem o altar, até mesmo Judas, que foi chamado, mas para cumprir as escrituras, porque depois ele suicida e entra Matias no seu lugar, que é um outro significado que vai ser dado. Mas essa primeira fase, a base do altar, geralmente os nomes apontam para sentimentos: tirar o dolo, ânimo e disposição de ouvir e obedecer, disposição de ser íntimo de Deus, de dar ouvido simplesmente ao Senhor e cortar qualquer ocasião de falatório. Isso que significa Levi. A pior coisa que tem é crente ouvindo falatório e língua solta, e acusação e opressão e dá crédito. O seu altar vai estar quebrado. Mas se você é convocado para ouvir as coisas de Deus, a verdade, a revelação de Deus, o seu altar estará propício. Então não deixe entrar na sua casa, no seu celular, no site social, o murmúrio, o queixume, a revolta, o engano, senão o altar se quebra. Seja disposto para Deus, ânimo, e seja sem dolo. Veja o verdadeiro israelita como Natanael. 3 pedras já foram faladas do altar. Veja que Elias pegou 12 para reparar o altar. Então, durante essa etapa que vai seguindo, é o altar sendo reparado. Então é uma mensagem que agora que pode ser pregada, agora que ela pode ser falada, porque na visão que Deus deu, ela apareceu quase lá no fim das revelações. Mas antes de começar a pregar a Igreja Gloriosa, eu já havia confrontado essa palavra com outros, mas o resultado não foi adequado para as pessoas. Houve rejeição, abandono, descrença, ataque.
ao ponto de eles falarem: mas quem é você? Você está confrontando lá Valnice Milhomem, que é poderosa no Brasil, castelhano que veio, Renê Terra Nova lá do Manaus, você vai questionar esses homens poderosos? Ainda falava homens poderosos, homens de Deus. E nós não pregamos como que é o homem de Deus. O homem de Deus não é aquele que tem dom, fala eloquentemente. O homem de Deus é aquele que foge do amor do dinheiro, da ganância, da soberba, da maldade. É um dos símbolos de Elias. Elias vivia afastado do mal, por isso que era chamado homem de Deus, e é o único que restaurou o altar de Israel. Então, nos últimos tempos, na realidade, muitos ministérios Deus está levantando para restaurar o altar de Deus, para cair fogo no altar. E Deus alertou Elias, ele depois ficou com medo de Jezabel. Assim também é, quando começar a ter avivamento, haverá muita perseguição. Veja que Elias, ele fala: fiquei só, todo mundo quer me matar, me abandonaram, querem me trucidar. Não é isso que ocorreu com Elias? Elias entra em depressão, porque foi abandonado. Então isso ocorre no ministério, muitas vezes parece que ninguém quer aceitar mais. Mas aí Deus falou: alerta, meu servo, porque eu reservei 7.000 que não se dobrou a Baal. Então Deus tem remanescente em todo lugar que mantém a visão de Deus, porque o avivamento está muito próximo, mas precisa do altar restaurado. Então, como está o seu altar? Como está a sua vida? Como está a sua comunhão com Deus? Você tem que falar: meu Deus, me ajuda a ter a unção de Elias dentro do meu espírito. Como estão as pedras do altar? Está faltando alguma pedra? Está fora do lugar? Estou deficiente em alguma parte? Mas me traz a revelação. Tanto é que essa parte do altar, Deus tem falado conosco até hoje: meu servo, essa pedra precisa ainda ser colocada no lugar, essa pedra precisa estar no local adequado. Sempre Ele vai falando. Para quê? Ter uma unção sem dolo, desejo de doação. Felipe, aquele que tem ânimo das coisas de Deus mais que qualquer outra coisa. E Levi ouve a voz de Deus e pronto. E só ouve a Deus e dá lugar ao seu espírito e íntimo dele. Todo cristão que fica dando ouvido à parentela, fuxico, na igreja, na vizinhança, falação de todo jeito, inventa uma coisa aqui, fala outra coisa colar, vai se estrubicar. Então tome cuidado, desligue o celular, sai do site social, use isso só para o que edifica, senão você vai ficar doidinho da Silva, de tanto ouvir coisa. Mas se você falar: Senhor, eu quero a unção de Elias, quero o altar restaurado, essa pedra significa Levi, tem que estar em mim, quero só ser íntimo do Pai, ouvir a voz de Deus, o demais é negativo. O que Jesus falou? Fale sim, sim, não, não. O que passa disso, o que é? Procedência maligna dos infernos. Ou você fala sim ou fala não. Do contrário, que passa disso: ah, mas aquele falou isso, mas aquele disse isso, mas aquele lá acrescentou isso. Procedência satânica. Ou é sim ou é não. Ou você serve a Deus ou não serve. Ou você é fiel ou não é. Ou você quer vir na igreja ou não vem. Não fique no meio do caminho. É procedência maligna. E assim o altar é restaurado. Então essa palavra, ela vai ser pregada agora, mas antes eu já experimentava ela, aonde realmente eu padeci o confronto, porque não encontrei muitos para defender, porque na realidade foi confronto com líderes mundial, líderes do Brasil, líderes do ministério, não havia ninguém para ajudar. Quase que eu fiquei igual a Elias, quase falei: vou morrer, não adianta, ó Deus, tu falou, mas ninguém dá crédito. Mas Deus alertou: tome cuidado, não é só você não. Elias quis entrar nisso e quase morreu de depressão. Eu tive que recolhê-lo. Tanto é que Elias vai para a glória e começa o ministério de Eliseu. Mas esse erro não pode ocorrer na igreja. Nós temos que ir adiante, porque Deus tem 7.000 remanescentes. Aí nós vamos falar que são fiéis no mundo inteiro, que Deus está falando da igreja gloriosa. Um avivamento estupendo que está por vir, que vai abalar as nações. Mas precisamos saber como que está o nosso altar
para com Deus. Então essa é mais uma fase, e amanhã falaremos de mais uma pedra. Então, para quem não veio, já falou todas essas. Então vamos aprofundando. E se faltar uma pedra no seu altar, pode ficar deficiente, mas a campanha vai se estender até dia 19, dará chance para todos ter o altar restaurado para Deus, ou se já está restaurado, ou se tem que estar na posição adequada, ou se tem que consertar alguma coisa, vai dar chance para todos, porque a ordem é um mover sobrenatural. Então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, irmãos e irmãs. Você não está só, não estamos só. Temos pessoas na família, na casa, na igreja, temos pessoas em outros ministérios, mas tem os remanescentes de Deus que crê, e que você vai adiante, porque você é peça fundamental para o mundo declarar só o Senhor é Deus. Então vamos orar, e depois o conjunto vai louvar a Deus. Ore conosco. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, estamos agora numa parte que talvez é drástica para a igreja, Pai, para o ministério, que vai tornando glorioso. Foi uma das últimas partes das visões que Tu foi mostrando, de ver aquelas 12 pedras, aquelas 12 rochas no meio de uma areia. Senhor, anos se passavam e nada de entender aquele significado, mas um dia, Senhor, foi esclarecendo, porque foi trazendo ao ministério a visão que todo mundo tinha que ter os seus 12, que todo mundo tinha que se assemelhar a Cristo, até mesmo em ter os seus líderes. Mas um dia Deus foi trazendo luz à palavra, mostrando que ser igreja gloriosa é semelhança no caráter, na identidade, na personalidade em Cristo. O Senhor predestinou todos a ser a semelhança do Senhor, mas os 12 é só, única e exclusivamente para os apóstolos, que é os únicos que vão julgar as 12 tribos de Israel. Senhor amado, agora o 12 representa as 12 pedras no altar, que cada um de nós é a igreja, e o altar tem que ter as 12 pedras, os 12 princípios celestiais de Deus, para cair fogo no altar, ó Deus amado. E nós, ó Pai, temos falado esta palavra, labutado, pregado, determinada a palavra, e Tu é testemunha, Espírito de Deus, que naqueles dias, ó Senhor, líderes ouviram o que havíamos falado, nos deram a palavra para falar, mas entrou no ouvido, saiu no outro, e foi expulso e rejeitado. Mas eles ouviram, muitos ouviram, que o Senhor quer altares preparados para o dia do Senhor, para cair fogo no altar. Ó Deus amado, chegou ao ponto de pensar que seria igual a Elias, só abandonado e rejeitado. Elias, ele escondeu numa caverna, ficou desesperado, pedindo a morte, porque ele pensou que não tinha ninguém para ajudá-lo e queriam matá-lo. Mas Tu tem alertado o ministério, que há remanescentes fiéis, que ama a igreja, que ama a visão de Deus, que ama a palavra do Pai, e quer avivamento, que quer, ó Senhor, a unção de Elias, de reparar as 12 pedras. Senhor amado, que a igreja torne santa e gloriosa, sem ruga e sem mácula. Senhor amado, a palavra é fiel e verdadeira, cada etapa do altar se restaure, cada etapa, Pai, do altar de Deus venha se restaurar, cada etapa do altar de Deus venha se complementar, cada etapa do altar de Deus venha se construir. Bendito, bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra é bem clara, desde que Tu deu a ordem da igreja gloriosa, mesmo o tempo que Tu mostraste, não tínhamos nem entendimento do que seria, Senhor, mas Tu tem o dia certo, o momento certo, Tu tem o sentido de chamar, de confirmar e aperfeiçoar. E porque Tu viu fidelidade, dedicação, amor, empenho, a palavra foi sendo liberada, porque Tu tem o tempo certo, ó Pai, de um grande mover que está prestes a cumprir. Senhor amado, e temos agora nessa fase que é importante
que tu falou, essa terceira fase que está por completar, que vai desencadear algo gigantesco, o altar de todos preparado para Deus. Bendito o nome de Jesus. Confirma-se, ó Pai, tão grande avivamento sobre todos os presentes, tão grande vitória, tão grande crescimento, tão grande multiplicação. Senhor, eis aí os remanescentes, ó Pai, aqui e em muitos outros locais, que com certeza Tu tem pregadores, servos, servas, que Tu reserva como remanescentes para o altar de Deus, propício para derramar fogo celestial, e o mundo se voltar a Deus e declarar: só o Senhor é Deus. Confirma tão grande avivamento e abençoa esta campanha que vai se seguindo até na Santa Ceia e até no dia 19, onde completaremos, ó Pai, esta terceira fase que se inicia de um grande mover de Deus. Confirma, Pai, tão grande avivamento. Senhor, o avivamento não é só falar que tem cura, ou apóstolo, ou falar que é bispo, ou que faz milagre. O próprio Senhor alertou: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos vão falar: fizemos milagre, expulsamos demônio, e Jesus vai falar: apartai de mim, malditos, que praticou iniquidade. Muitos estão vivendo a iniquidade no comércio da fé. Muitos estão usando o nome de Cristo para obter lucro, enganando as pessoas. Mas Jesus quer a igreja gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula. A igreja gloriosa é todos se assemelhar a Cristo. Pai, que esse avivamento venha desencadear assustadoramente. Confirma tão grande avivamento. Espírito de Deus, opere grandissimamente sobre todos os presentes. Aviva mesmo a Tua obra, Pai, e abençoa o transcurso deste mês de dezembro, que já iniciou esta fase. A unção de Elias aponta para a igreja gloriosa, aponta para restaurar as 12 pedras. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor.